Lindo. Bom, então, bom dia a todos. Muito obrigada ao IRD pelo convite, em particular ao Zé Guilherme, né? É muito gratificante voltar ao IRD virtualmente, ainda por cima não funciona bem a minha internet, eu não posso aparecer, portanto, quem não me conhece não me vê. A paciência, um dia poderá conhecer-me. Então, eu vou falar dos desafios da radioproteção ambiental, quer dizer, o que é a radioproteção ambiental e os seus desafios e o papel da radioecologia. A minha apresentação ela vai conter, como eu disse primeiro, falar o objetivo da radioproteção e a sua evolução desde os primórdios, o paradigma internacional de proteção radiológica, o que são os caminhos de exposição à radiação, não é? E quais são as etapas de radioproteção ambiental, terminando, portanto, com os desafios. Então, o objetivo da radioproteção ambiental é evitar que efeitos adversos da radiação ionizante na população e no meio ambiente devido a descargas de instalações ou fontes presentes no meio ambiente. Tanto faz que sejam instalações que lancem efluentes líquidos ou gasosos no meio ambiente, como instalações de rejeitos, como até a presença de fontes, que é contaminações no meio ambiente devido a um acidente que tenha ocorrido ou algum passivo ambiental de instalações que não eram reguladas. Portanto, tudo isso a radioproteção ambiental contempla, de alguma forma, toda essa... Espera aí, que agora eu não estou a conseguir aqui andar. Bom, então, vamos fazer um pequeno histórico. A radioproteção ambiental, ela começou no final dos anos 50 do século passado, quando as Nações Unidas criaram a Lei do Mar, que, além de definir a parte territorial, definia também a poluição no meio ambiente, principalmente no mar. E reconheceu que a Agência Internacional de Energia Atómica, que foi criada em 1950, desenvolvesse normas para a liberação de rejeitos. Aliás, a Agência de Energia Atómica é a única organização das Nações Unidas que tem no seu estatuto a responsabilidade e a atribuição de desenvolver normas para a exposição à radiação, não é? Relacionadas com a exposição à radiação. Nos anos 60, então, a agência publicou a primeira norma de proteção radiológica, incluindo proteção do meio ambiente e descargas no meio ambiente. Nos anos 70 houve um avanço, não é? Não só foi estabelecida a Convenção de Londres, não é? Em que proibia o lançamento de rejeitos no meio ambiente, que na realidade foi utilizada como base para a Joint Convention que funciona hoje, que é uma convenção conjunta de gestão do elemento combustível e gestão de rejeitos radioativos, incluindo líquidos e gasosos, mas foi muito importante que num congresso que ocorreu em Estocolmo, o Lindell criou o conceito, não é? Lançou o conceito de comprometimento de dose. O que é isso? Bom, o Lindell foi um dos pilares da proteção radiológica, na filosofia da proteção radiológica. Tanto ele quanto o Benison, da Argentina, foram os dois que criaram a filosofia, o que está por trás de todas as recomendações de proteção radiológica, incluindo na otimização, levar em consideração a parte de impacto social, impacto económico, toda essa filosofia por trás foi o Benison e o Lindell que lançaram. Então, nesta época, o que é que acontecia? Quando nos anos 60 foram estabelecidos normas de descarga no meio ambiente, apenas se considerava um impacto no local da descarga. Portanto, a utilização da descarga. Não havia o conceito de acúmulo ao longo dos anos no meio ambiente, um build-up no meio ambiente, nem tão pouco... Eliana, a sua apresentação não está passando. Estás falando comigo? Ela não está, você não está dando continuidade aos slides. Mas então eu não sei, porque eu estou andando com eles. Mas não está aparecendo para a gente. Espera aí. Deixa eu ver o que o Guilherme pode ajudar. Eu estou sem som no momento, meu sistema de fone de ouvido que deu problema. A apresentação já está com a doutora Helena Amaral. Se ela apertar o down, ela consegue fazer a transparência e agora? Correr. Bem como eu posso passar essa apresentação para a Ana Cristina enquanto eu e agora também não aparece? Aqui. Ela aparece, só está na primeira página. Eu gostaria de testar se a Helena Amaral consegue passar as apresentações via embaixo está escrito slide. Aí você pode, de repente,
utilizar esse recurso, slide 1, 2, 3, naquelas setinhas, ou passando o mouse em cima da apresentação, se eu utilizar PG Down. Eu não estou escutando praticamente nada, o meu fone de ouvido agora realmente deu um probleminha. Bom, eu não sei como fazer, porque eu já tinha dito que quando eu estava a começar, eu vi que não entrava, não é? Você consegue passar, você tem uma setinha embaixo? Eu vou passar a apresentação para a Ana Cristina, e a Ana Cristina já está mais habituada com esse nosso sistema. Eu vou passar a apresentação para a Ana Cristina. E ela faz isso. Por favor, Ana Cristina, testa para mim, por favor. Isso, show de bola. Show de bola, tá. Então, a Ana Cristina, ela vai fazer essa... Então, pode andar. Já estamos no histórico, né? Essa informação. Isso. Obrigado, desculpa. Mais uma, Eliana. Não, tá bom. Pode ficar nessa, que eu estava falando nessa. Exatamente. Então, o que é que eu estava a falar? Eu estava a falar que, na época, nos anos 60, as normas de proteção radiológica para descargas no meio ambiente, elas levavam em consideração o impacto no local da descarga, não é? Não havia um conceito de acúmulo no meio ambiente, não só em distância, como no tempo, não é? A liberação que era feita num ano, ela acumulava para o ano seguinte, porque havia um decaimento, mas não total. E isso, ao longo dos anos, até chegar a um equilíbrio no tempo de vida da instalação e das pessoas que ali vivem. Então, esse conceito, que é o conceito de comprometimento de dose, não é dose comprometida, foi realmente lançado pelo Lindell nessa conferência de Estocolmo. Então, nos anos 80, começaram-se a desenvolver modelos genéricos para fazer essa avaliação de impacto, desde a descarga até ao homem, através dos vários caminhos críticos, não é? Dos vários compartimentos do meio ambiente. A agência desenvolveu este Safety Series 57, que é extremamente conhecido e é até emblemático para o IRD, porque o IRD não fazia proteção radiológica ambiental, não fazia o cálculo da dose, e eu fui para o Oak Ridge durante 4 meses e trabalhei, fazia à mão os cálculos com este Safety Series 57, que depois até validei os dados de Chernobyl, validei o modelo com os dados de Chernobyl, e a Elaine tinha acabado também de entrar, isto foi em 1986, lá no departamento, e colocou este Safety Series 57 no computador para os cálculos não serem feitos à mão, e nós começámos, portanto, a fazer a proteção radiológica ambiental verdadeiramente com cálculo de dose. Nos anos 90, então nós temos o Rio Declaration, que a reunião que esteve no Rio, em que estabeleceu-se a necessidade da biodiversidade, de assegurar a biodiversidade, sustentabilidade, e foi publicado o Basic Safety Standards, que é o BSS, conhecido pelo BSS, da agência, que dividiu, em termos de proteção radiológica, ambiental, as situações em situações novas, a novas atividades, que seriam situações de exposição prospectiva, onde se fazia o controle da dose individual acima do background, e as situações de facto contaminadas, onde seriam as situações de exposição retrospectiva, onde se fazia uma otimização para decréscimo da dose. Próximo, por favor. Bom, quando se chega no ano 2000, várias coisas acontecem diferentes, como o estabelecimento da Joint Convention, que eu já falei para vocês. Depois teve, em 2003, a Conferência de Estocolmo, que também, mais uma vez, o Estocolmo, sempre preocupado com o meio ambiente, a Suécia, exige que a biota seja protegida, isto é, mesmo que antes o ICRP tenha dito que a biota era protegida porque era menos radiosensível que o homem, então uma vez que o homem era protegido, estávamos protegendo a biota, na Conferência de Estocolmo foi exigido que se provasse essa afirmação. Em 2006, a Agência de Energia Atómica unifica os Safety Fundamentals, porque existiam fundamentos para proteção radiológica, fundamentos para nuclear e fundamentos para rejeitos. Então foram unificados, criaram-se 10 princípios nos Safety Fundamentals, em que é importante mencionar hoje o princípio 7, que é a proteção das gerações presentes e futuras. Isso significa minimizar a formação de rejeitos, quer dizer, a proteção radiológica ambiental não é tirada aqui por ali. Vamos limpar, vamos resolver todo o problema neste local e criar um local de rejeitos, que é uma preocupação não só para tomar conta em termos de proteção radiológica, mas para gerações futuras. Então, há que pensar na gestão de rejeitos de uma forma que se considere reciclagem, reutilização, sempre que possível, para minimizar a formação de rejeitos.
Em 2007, o ICRP cria a publicação 103, onde já divide as exposições sob o ponto de vista de proteção radiológica de forma diferente, não é? Exposições planejadas, que eram as antigas práticas e exposições prospectivas, emergência, que é após uma emergência, e a existente, que é as situações de facto retrospectiva, onde se intervém para a redução de doses, como eu já disse, com base numa otimização, não existe uma limitação de dose. E sugere a integração da proteção da biota, de forma coletiva, enquanto que para o homem o controle é a dose individual, com a biota é a população coletiva, não é o impacto individual. Bom, a seguir o ICRP desenvolve uma série de publicações relacionadas à criação de animais e plantas de referência e documentos para a proteção da biota. Em 2014 é publicado o novo Basic Safety Standards, agora chamado GSR3. Não é? Então, esse documento ele leva em consideração, é um documento muito completo, não é? Leva em consideração tudo o que foi do ICRP 103, as exposições planejadas existentes e de emergência, e já toca na proteção de integrar a proteção da biota. Então, antes de eu entrar no que é a proteção radiológica ambiental, eu vou só falar aqui rapidamente o paradigma internacional de proteção radiológica, porque nós falamos muito no histórico do ICRP e a agência, não é? Então, na realidade, existem 3 instituições extremamente importantes como base de toda a normalização e os regulamentos dos países. Primeiro é a ANSCIR, que é o Comitê Internacional Científico para Efeitos da Radiação das Nações Unidas. Então, esse comitê, ele é um comitê governamental com representantes do governo, onde trabalham os dados dos vários países, que os vários países enviam. Existe depois um comitê que aprova o relatório do tratamento desses dados de doses globais, doses devido à exposição natural, doses devido a exposições médicas, exposições ocupacionais, exposições ambientais e também os dados relacionados a efeitos da radiação. Então, o ANSCIR dá as bases da relação dose-efeito e qual é o fator de risco que se deve utilizar para estabelecer as limitações. O ICRP já é uma organização não governamental, é composto por cientistas, reguladores, enfim, que deu toda a base das recomendações e a filosofia, as recomendações de proteção radiológica, com base nas quais a Agência Internacional de Energia Atómica, juntamente com outras organizações, estabelece, desenvolve os requisitos. Então, isso é que é o principal. Então, vamos ao que é a proteção radiológica ambiental, eu já disse para que era, não é? Mas o que é que está por trás de tudo isso? Quando nós temos, aqui é uma figura que apresenta a liberação de uma instalação nuclear, não é? Que é um dos tipos de contaminação do meio ambiente, e como é possível de se ver, é extremamente complexo toda a interação entre o que é liberado de forma gasosa ou de forma líquida até chegar ao homem, atravessando todos os meios do meio ambiente. Então, na realidade, nós temos como meios primários aquático e aéreo, não é? São os meios primários de dispersão, daí é depositado no solo, que é um integrador, do solo passa para os produtos agrícolas e animais, que são ingeridos pelo homem. Da parte líquida, nós temos também a integração no sedimento, pode ser usado também para irrigação, incorporação para a biota. Então, na realidade, é todo um conjunto complexo de interação dos radionuclídeos nos vários compartimentos do meio ambiente, e entre esses compartimentos grandes, que é o terrestre, aquático e aéreo, existe interação entre eles. O material pode ser suspenso, o material que está no solo pode ser arrastado para os rios, enfim. Então, todo esse conjunto, toda essa complexidade, na realidade é o que se chama radiologia, não é? Estudar todo esse transporte até ao homem e depois levar em consideração o uso desse ambiente pelo homem e assim calcular a dose. O próximo, por favor. Bom, então no que é que consiste a radioproteção ambiental? Consiste no seguinte: se estima ou mede as descargas e as fontes. Isso é a primeira coisa. Se estamos numa situação prospectiva, têm que ser feitas as estimativas por projeto. Se nós já tivemos uma área contaminada por um passivo ambiental ou por
após um acidente, as descargas ou fontes são medidas, não é? Com base nisso, se usam modelos e se faz o cálculo da dose no homem devido à presença daquele material ou à liberação daquele material no meio ambiente. Com base no cálculo de dose, se estabelecem os limites ou de liberação ou limites para limpeza, não é? Para limpeza do ambiente. E com isso se faz uma monitoração das fontes, no caso de instalações, para ver se está observando esses limites que são estabelecidos, se faz uma monitoração ambiental e depois se volta ao contrário, fazendo toda uma reavaliação e uma validação dos modelos utilizados, não é? O próximo, por favor. Então, na realidade, nós temos como se fosse um círculo que andasse à volta. Se estima a dose, com base na estimativa da fonte e da descarga, usando um determinado modelo, depois se faz monitoração da influência ambiental, e isso tudo é alimentado, se valida e se vê se estamos a usar um modelo superestimado ou não, se estamos a usar valores superestimados do uso do meio ambiente pelo homem, enfim, tem vários que nós vamos ver que são os grandes desafios, tem vários erros, várias incertezas envolvidas em todo este processo. Mas é um processo que, de certa forma, é protecionista, não é? Dependendo da situação, não tem problema, mas se houver necessidade de investimento de grandes recursos, realmente tem problema a utilização de todo um cálculo conservador. Próximo, por favor. Bom, então onde é que estão os desafios relacionados à radioproteção ambiental? Nós temos, na parte da amostragem, redução das incertezas, temos certeza que a amostragem que se faz, tanto na parte de efluentes como na parte ambiental, que é uma amostragem representativa, não é? Nós temos nas medições, que todos sabemos que existem incertezas nas medições, e nós temos na modelagem do transporte ambiental, nos processos, não é? Portanto, todos os processos de transferência desses compartimentos todos que se falou e que se viu, existem realmente incertezas. E a variabilidade dos cenários de exposição, não é? Muitas vezes se estabelece, principalmente quando se faz cálculos de dose para situações de exposição planejada, situações de instalações novas, se usa muito o calcular a dose para o grupo crítico, para a pessoa representativa, e normalmente se usam valores de extremo, não é? E acaba que o cálculo no final é um cálculo bastante conservador. Próximo, por favor. Não aparece. Não está aparecendo. Faltou um, mas tudo bem, não tem problema. Faltou um de um modelo, mas tudo bem. Não tem problema. Não tem problema. Na realidade, era um modelo conceitual de quadradinhos, tentando representar de uma forma conceitual o que eu mostrei naquela figura com o homem, não é? Mas com compartimentos, não é? Para mostrar os vários compartimentos que são importantes na proteção radiológica, não é? Então, nós temos os compartimentos do ambiente terrestre, do ambiente aquático e do ambiente aéreo com a sua interação com o terrestre e o aquático, não é? Então, onde é que realmente entra a radicologia? O que é importante na radicologia? É melhorar o conhecimento desse transporte entre os diversos compartimentos. Então, conhecer a incorporação pela biota, a migração em profundidade dos radionuclídeos, lixiviação por erosão e arraste, transporte aquático, suspensão e deposição. Quer dizer, são, em geral, eu coloquei aqui os principais mecanismos de transporte dos radionuclídeos no meio ambiente que realmente são importantes. Mas, no entanto, em relação à incorporação pela biota, já foram publicados muitos, nos anos 70, quer dizer, principalmente quando se começaram a fazer os cálculos de dose nos anos 80, que saiu o 657, a agência compilou vários handbooks com vários fatores de transferência, vários produtos, vários tipos de solo. Então, essa parte é uma parte muito mais conhecida e cuja variabilidade não é tão grande entre as diferentes condições, e a importância desses fatores no cálculo da dose como um todo também não é tão grande quanto a migração em profundidade, por exemplo, a lixiviação e erosão, a suspensão e deposição. É extremamente importante. Então, quando se define o que é que se deve fazer em termos de radiologia,
o importante é olhar para o modelo que se vai utilizar, não é? E tentar fazer uma sensibilidade paramétrica ou uma análise da variabilidade dos parâmetros ou uma sensibilidade paramétrica desse modelo. E, com isso, se chega no final e se vê quais são os parâmetros realmente que mais variam nestas condições, quais são os parâmetros que mais têm influência no cálculo da dose e que devem ser mais conhecidos para aquela situação ou para aquele local. Porque senão vai-se estar a investir recursos e tempo em estudos que não vão melhorar as incertezas do resultado da dose e, portanto, para a proteção radiológica. Próximo. Existem outros desafios também, não é? Aqueles desafios eram mais desafios da proteção radiológica ambiental, que são importantes e ajudam a definir os estudos de radiologia que são relevantes, não é? Mas existem outros desafios dentro da proteção radiológica ambiental, que são integrar o habitat humano com fauna e flora, incorporar valores sociais e éticos, são extremamente importantes, análise socioeconómica de todo o processo, isto é extremamente importante, principalmente em situações de remediação, situações em que existe realmente necessidade de investimento para a redução da dose em regiões que já foram contaminadas, como eu disse, ou por passivos ambientais ou após um acidente, e gerir as incertezas e análise de opções de tomada de decisão com custo, que é o que eu digo no caso de remediação, no caso de norma, por exemplo, são os materiais radioativos de ocorrência natural e que aparecem como consequência de instalações de óleo e gás, não é? Como a Petrobras, várias instalações de mineração de fosfato, de nióbio, de carvão, enfim, que tem urânio e tório associado, e hoje em dia está extremamente, não vou dizer na moda, mas é uma preocupação com esse tipo de instalação, mas na realidade esse tipo de material também ocorre naturalmente, sem ser decorrente, consequência desse tipo de instalação. Então, existe uma pressão de alguns grupos de utilizar o mesmo tipo de processo de procedimento de proteção radiológica que foi criado, desenvolvido, conservador e protecionista para as instalações nucleares, estão a querer aplicar este tipo de instalação. Isso acaba sendo um investimento de recursos injusto para a sociedade, sem necessidade. Então é muito importante na tomada de decisão se levar em consideração isso, dependendo do tipo de situação. Próximo, por favor. Eu não sei como é que está o tempo. Bom, então, antes de terminar, eu vou só apresentar aqui ia até apresentar 2 slides, mas... Faltam 5 minutos. Ótimo. Então, é ótimo. Eu cortei alguns slides, não é? Quando vi o tempo. Esta figura é uma figura da ANSECIA, não é? Portanto, do Comitê das Nações Unidas, onde temos aqui a percentagem de efeitos, não é? A probabilidade de ocorrência de efeitos versus a dose, não é? Então, vocês podem ver, que infelizmente é horrível que a gente não pode apontar, não é? Mas vocês podem ver do lado direito, nós temos a curva de acima de 1000 milisievers, não é? Onde realmente são situações onde é observado clinicamente o efeito da radiação. Depois nós temos um intervalo entre 100 e 1000, que são as situações em que só se observa quando se fazem estudos epidemiológicos, com uma dose que seja razoável de ser quantificada e uma população grande o suficiente para se avaliar adicional dos efeitos. Agora, a parte que a gente trabalha, que é aqui na pontinha, que é abaixo normalmente de 10 milisievert, quer dizer, abaixo de 100, e principalmente no caso de ambiental, e a maioria das exposições ocupacionais é abaixo de 10 milisievert, não se observa absolutamente nada, nem sob o ponto de vista epidemiológico, apenas é biologicamente plausível. Então, de uma forma, de um aspecto conservativo e protecionista, o ICRP resolveu colocar uma linearidade nesta região, a continuação da linearidade observada na área de efeitos epidemiológicos. E com isso dizer que qualquer dose produz efeito. O que é que eu quero dizer com isso para vocês? Quero dizer que quando vocês estão trabalhando nessa fase de 0 a 10 milisievert, que é a maioria, ou 10 a 15, tanto faz ser 1, 2, 3, 4 ou 5, isso não vai afetar nada o risco. Vai afetar matematicamente, mas na realidade não está a afetar nada. É uma conjetura que foi atribuída
essa zona e que se utiliza para instalações nucleares, para provar que o risco é baixo e tudo mais. Não é. Mas quando nós estamos tratando de situações, como eu disse, de remediação ou situações com radionucleidos naturais, isso é extremamente importante ter em conta. Porque quando otimizamos o valor da dose entre um intervalo de valores de referência, escolhemos 2, 3 ou 4, isso não quer dizer que a gente esteja a aceitar 4 vezes mais o risco do que para instalações planejadas, onde se admitiu apenas um adicional de umidicida. Isto é que eu quero deixar assim bem claro, que esses valores de dose nesse intervalo, tanto faz, porque em termos reais de risco não se está a aumentar, só matematicamente. Tá? Então não deve existir uma preocupação. O próximo, por favor. Então agora aqui no final, o que eu quero colocar como importante, não é? É que depois de tudo o que foi colocado, é que é muito importante ter em mente que esta linearidade, o LNT, a linearidade da dose-efeito, não é real, mas um modelo protecionista com base em conjecturas. Não se deve exigir mais do que necessário, não se deve esbanjar recursos, não devemos transferir para outras gerações os resíduos que podem ser reciclados ou reutilizados e devemos ser prudentes com a proteção radiológica, nos preocupar, mas ser justo com os recursos da sociedade que vamos exigir que sejam investidos. Obrigada. Obrigada, Eliana. Obrigada pelo overview que você deu, muito interessante. Eu acho que não temos perguntas. Pelo menos no chat não apareceram nenhumas perguntas. Muito obrigada. Sua palestra foi muito interessante. Desculpem a confusão, não é? Mas não, isso acontece. A internet nos deixa esses problemas. Tá bom, então. Obrigada. Eu passo agora para o Guilherme, ele vai fazer uma homenagem à doutora Edjanira. Então, Guilherme, com você a palavra. Você está conseguindo falar? Boa, positivo. Desculpe no início, é porque o meu notebook não estava com os alto-falantes ligados, então, tanto que eu estou com o notebook e o smartphone. Tá? Tem uma pergunta. Só um minuto, Zé Guilherme. Tem aqui uma pergunta no chat. É verdade. A Marisa agora colocou a pergunta. Bom, não sei se querem que responda, não é? Claro que sim. Pode responder, sim. Então tá bom, vou responder. É que eu, por acaso, agora estava a olhar do lado e vi, acho que até é uma pergunta interessante, não é? Porque, na realidade, o IRD está, em princípio, espera-se que esteja voltando ao seu objetivo inicial, que é dar um suporte científico à parte regulatória da CNEI, não é? No aspecto de segurança e proteção radiológica, se for realmente incorporado à Agência Nacional de Segurança Nuclear. Ela pergunta como é que eu vejo o papel do IRD. Eu vejo exatamente dentro do contexto que eu apresentei, que fiz a apresentação. As pesquisas, elas têm que ser feitas se elas realmente tiverem sentido para resolver os problemas de segurança e de proteção radiológica. Então, se todas as pesquisas, no caso, por exemplo, de proteção radiológica ambiental, todas as pesquisas que levarem ao desenvolvimento de uma técnica, uma tecnologia de medida que seja necessária, ou à melhoria das suas incertezas, é extremamente relevante. Todas as pesquisas que sejam relacionadas à melhoria do modelo, que possa ser mais correto o resultado final para uma boa tomada de decisão, é extremamente importante. E a mesma coisa na radiologia. Quer dizer, as pesquisas, elas não vão ser encomendadas, mas elas terão que ser justificadas exatamente porque já vão ter que competir com todos os programas de segurança e proteção radiológica. Eu não sei se eu respondi à pergunta. Sim. Teve algumas falhas, mas eu acho que deu para entender. Obrigada, Eliana.